Olá a todos, eu hoje trago-vos uma história que eu quis contar no primeiro dia de formação dos palestrantes e oradores que eu fiz pela empresa Febracis em Lisboa, pelo que não me correu muito bem e eu proponho-me hoje contar aqui no meu canal esta história inspiradora de um rei e do seu servo. Esta história vai nos trazer algo que nós desconhecemos, que nós pensamos que tudo acontece por acaso, mas nada é por acaso. Porque o mundo é feito de causalidades e não de casualidades como todos nós pensamos. E esta história traz-nos abre-nos um pouco a mente sobre o que realmente é o positivismo na vida, o que é olhar para cada situação de maneira a o que é que eu tenho a aprender com isto? Ou o que é que esta situação tem para me ensinar? E é bom entendermos o aprendizado por cada ato nosso, não é? O que é que está por trás de tudo aquilo que nos acontece, ter uma noção clara de porque é que as pessoas falam que há sempre uma lição, há sempre algo a aprender, ou mais tarde vamos ver o porquê desta situação ter ocorrido assim e não de outra maneira, porque nem tudo corre como nós queremos, não é? Era uma maravilha se tudo fosse como nós queremos, mas não. Nós vivemos num mundo, somos responsáveis 100% por as nossas ações e o que nos acontece aqui, neste momento hoje, talvez tenham sido sementes que nós plantamos há anos, meses, dias atrás e que neste momento estão a dar o seu fruto. Então, a história que eu vos quero trazer hoje é do rei e do seu servo. É a seguinte: havia um rei num povo muito humilde e esse rei era muito incrédulo. Todo o povo era muito crente em Deus, mas o rei não acreditava. E ele tinha um servo com ele que também era muito crente, acreditava no bem, acreditava no positivismo, que tudo o que acontecia tinha uma justa causa, um justo motivo, que éramos responsáveis por tudo aquilo que nos acontecia e estávamos a ser guiados talvez por alguém superior a nós, uma inteligência superior à nossa. Então esse rei, num dia habitual como os outros, um dia ensolarado, como era hábito, ele ordenou ao seu servo que viesse com ele caçar. Dentre todos eles, não é? Era aquele mais crente, que mais acreditava de que tudo tinha um motivo e era super positivo. E isso, por um lado, enervava um pouco o rei. Mas ele queria caçar e foram os dois. Eles partiram, saíram da aldeia, foram entre os bosques e decidiram então caçar. Só que para desgraça dos dois, encontraram um urso. Esse urso atacou-os. O servo tentou defender o rei como pôde, não é? Tenta a todo custo salvar a sua vida e defender o rei e consegue fazer com que o urso vá à sua vida, só que infelizmente o urso comeu um dedo ao rei. O rei ficou super agoniado, ensanguentado, sempre a reclamar com o servo. Porquê é que deixaste isto acontecer? Pronto, aquela balbúrdia toda. E o servo, ele tentou conter-se, mas dentro dele ele sabia que se aquilo tinha acontecido por algum motivo era e não parava de sorrir. Meu rei, se calhar há um motivo maior por trás de tudo isto. E o rei, muito enervado, chegou ao castelo e decidiu prender o servo. Não, tu vais atrás das grades, eu fiquei sem um dedo, eu não te admito que ainda por cima rias de tudo isto e olhes para esta situação com um sorriso na cara e com positivismo. Querer que tudo tenha um motivo, porque Deus não existe, senão Ele não me deixaria ficar sem um dedo. Por isso, vai ficar atrás das grades até a ordem em contrário. Tudo acabou por aí, dias se passaram, semanas se passaram e o rei decidiu ir caçar novamente. Só que desta vez foi sozinho, porque o seu servo estava preso e ele não queria levar mais ninguém, ele achava que poderia fazer tudo sozinho. Então ele foi sozinho, qual não é o espanto que já no meio do bosque encontra uma tribo de índios. Estes índios estavam à procura de alguém para fazer rituais. Um clã muito temido, eles ofereciam à divindade maior sacrifícios humanos, por isso eram muito temidos, mas o rei foi capturado. Entretanto, foi levado para o local onde eles tinham as suas tendas, não é? E deram início ao sacrifício. Estavam então com as suas orações a iniciar o ritual quando repararam que o rei não tinha um dedo. Cancelaram tudo porque era um sacrifício humano e tinha que ser um corpo perfeito. Então o rei foi libertado. Nisto, o entusiasmo do rei era tanto que ele chegou ao castelo, não é? Já muito crente no que realmente tinha acabado de acontecer, deu valor àquilo que o servo tinha dito e a primeira coisa que ele foi fazer foi tirar o servo da prisão. Tirou o servo da prisão e o servo saiu com o maior dos sorrisos depois de semanas preso. Não tinha lógica. Mas o rei perguntou-lhe:
porquê que estás a rir? Porquê que estás a rir se na verdade eu fui... Deus existe, não é? Mas então, porquê que eu te prendi? Porquê que Ele deixou que isto acontecesse? Qual é a parte positiva destas semanas todas em clausura? E o cérebro, muito sorridente, disse: meu rei, perceba uma coisa, se eu não estivesse enclausurado, eu teria ido consigo caçar e seria eu o corpo em sacrifício. Portanto, vamos pensar, esta história é maravilhosa, foi esta história que eu tentei trazer na minha formação de oradores e palestrantes na Febracis, em Lisboa, mas correu um pouco, muito mal, mas estamos sempre a aprender, não é? Quem sabe eu até ponho um enxerto do vídeo, o som está muito ruim, mas talvez dê para ter uma pequena ideia de como foi uma autêntica catástrofe. Porque eu estava a contar a história e deu-me uma branca. Na verdade, não foi o rei que ficou sem o dedo, foi o cérebro. E depois eu cheguei a meio e já não estava a bater nada com nada, fiquei um pouco bloqueada. E o que é certo é que isso trouxe-me à memória bloqueios de infância, que foi uma altura em que nós estávamos a fazer uma peça de teatro. Tínhamos ensaiado várias vezes teatro para a escola e no dia do teatro eu subi ao palco e eu esqueci-me do texto. Eu sabia o texto de trás para a frente, de frente para trás, até porque era um texto complicado, era o alto da barca do inferno e eu era um anjo. Fiquei paralisada com todas as pessoas a olhar para mim. E não eram pessoas quaisquer, não é? Eram pessoas que eu conhecia, os meus tios, os meus primos, os meus pais, a minha família, o meu povo, aquele povo que me estava a ver crescer e eu fiquei completamente bloqueada e... Claro, tive um bocadinho de vergonha e até hoje estou a tentar ressignificar tudo isso e acredito que vou conseguir agora com esta formação em coach, tudo está a fazer sentido para mim. E esta história, não é? Eu fiquei bloqueada, não consegui contar, mas agora, pronto, consegui contar-vos para toda a gente que gostar de fábulas, contos, analogias. Eu gosto de tudo isto porque acho que a bem dizer, também foi a maneira que Jesus, não é? Deu a conhecer a sua palavra através de parábolas. Acho isso muito, muito interessante. E esta história dá para nós conseguirmos ser um pouco responsáveis, não é? O senso de responsabilidade e também o senso de muitas das coisas que estão a acontecer têm um motivo, não é? Para tudo existe um porquê. Nada acontece assim do nada, não é? Nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas consequências, mas na verdade, nós temos que estar atentos a nós, em primeiro lugar, porque tudo aquilo que nós fizermos vai trazer consequências futuras. Há uma causa maior por trás de tudo, mas a verdade é que tudo aquilo que está ao nosso alcance, que nós conseguimos medir entre o bom ou o menos bom, não é? O errado ou o mais certo, nós temos que escolher sempre a melhor escolha, para chegar sempre a bom porto. Estamos aqui para evoluir, não é? Serve para nós pensarmos um pouco. Às vezes na nossa vida aparecem-nos situações do nada, nós estamos na nossa vida normal, como o cérebro e o rei estavam a caçar normalmente, e nós estamos também perante situações normais da nossa vida em que nos aparece um urso, não é? E que nós vamos ter que dar de nós naquele preciso momento. E talvez nesse momento não conseguimos perceber o porquê, não é? Dessa situação estar a acontecer, desse ataque, das pessoas nos atacarem, de alguma situação correr mal, não correr como nós queríamos, alguma reunião que não deu certo, algum trabalho onde nós não ficamos. Se calhar tem um motivo por trás, é algo que nós causamos para ter essa consequência. Ou mais tarde iremos perceber o porquê, o real motivo. E agora eu queria que vocês refletissem um pouco. Será que todas as situações que têm acontecido na vossa vida, aqueles grandes ursos que apareceram de repente, hoje, olhando para isso, vocês não conseguem ressignificar? Tentar trazer o aprendizado à tona, perceber por trás disso o que é que eu aprendi? O que é que esta situação me trouxe de novo? E não só para trazer um pouco mais de consciência na nossa vida, mas também para trazer aquele aconchego de que está tudo certo, gente. Não se preocupem. Tudo que nos acontece, por algum motivo foi e é um motivo sempre muito maior do que aquilo que nós julgamos ser. Eu espero que tenham gostado. Para a próxima eu trarei outra história, que eu gosto muito de histórias. E agora vou finalizar com uma frase que me veio num insight meu. Mas antes dessa frase, vou-vos trazer um pouco do contexto. Eu quero-vos contar o porquê de chegar até esta frase.
Nós, quando nos tornarmos pessoas responsáveis, 100% seguras de que tudo aquilo que nos acontece depende extremamente a 100% de nós, vamos perceber que podemos agir já para uma situação que seja diferenciada no futuro. Nós vivemos num mundo de impermanência. Diariamente nós vemos isso na nossa vida. Vêm coisas, vão coisas, vêm pessoas, chegam pessoas até à nossa vida, voltam a sair, uma doença aparece, depois desaparece, tudo vem, tudo vai, é impermanente e nós não temos controle nisso, mas nós temos controle numa coisa, na nossa pessoa. Nós temos controle do que dizemos, não é? Temos controle das nossas ações depois daquilo que nós ouvimos e temos controle também por aquilo que nós escolhemos ver e aqueles sítios onde nós decidimos estar. Nós também dizemos que sítios certos, pessoas certas, mas na verdade, pensando um pouquinho mais sobre isto a fundo, eu acho que não há sítios certos. Há sim pessoas certas e pessoas menos certas, consoante aquilo que tu queres para a tua vida. Se eu agora quero ser uma pessoa mais positiva, mais crente na vida, como é que eu vou ser então uma pessoa assim se me rodear de pessoas negativas e que não têm essa fé na vida? Estão sempre a criticar uns e outros. Quem faz os ambientes certos somos nós. As pessoas vão ser sempre nossas aliadas ou não para o nosso crescimento. Cabe-nos a nós ver. Nós somos responsáveis por nós e por todas aquelas situações do futuro. Vamos tentar nos precaver antes de aparecer o urso e tornar-nos pessoas responsáveis e mais positivas. Um beijinho a todos, espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. Nisto, olham para ele e veem que afinal ele não tinha um tempo. Desculpem lá, quem perdeu o voo foi o rei. Desculpem lá. Perdi-me completamente. O cérebro é que ficou preso e o rei é que tinha perdido o dedo no avião dele. No dia em que ele decidiu ir caçar, ele foi capturado. E os gêmeos queriam fazer um ritual. Olharam para o rei e examinaram perfeitamente e disseram: este corpo não serve para fazer o ritual, porque não tem selo. Ele está imperfeito. Podem libertá-lo. O rei foi libertado.